Olá pessoal, bom dia. Bastante gente entrando já. Hoje a nossa live é com a participação da Ana Jorge, do Novo Banco. Vamos falar sobre financiamento. Oi, Tintim. Estou esperando a Ana aqui, que ela não era muito adepta da tecnologia. E vamos ver se ela já entra aqui agora. Ale Pardini, Xande, Walter, a Carla Carrasqueira. Ana, cadê você? Ana Jorge, aqui ó. Bom, já adicionei a Ana, vai participar já com a gente. Olá, Ana, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela participação aqui na live da Global Trust. É um prazer recebê-la aqui com os nossos espectadores. Eu é que agradeço o vosso convite. Obrigada. Ana, bom, a gente costuma esperar um pouquinho que as pessoas vão entrando aos poucos aqui, né? Tem Uhum. o Ricardo, tem o Xande, a Alessandra lá do Porto, o Rezende, a Anne, a Tintim do escritório lá do Rio. Bom, já tem bastante gente. Pessoal, hoje o nosso assunto é um assunto bem relevante. A maioria dos brasileiros, ou todos os brasileiros, na verdade, que tem esse plano de vir morar em Portugal ou de fazer um investimento imobiliário aqui em Portugal, em algum momento passam por essa questão, né? Que é um processo muito diferente daquilo que a gente está habituado no Brasil. Aqui as pessoas, de maneira geral, quando compram um imóvel, contam com um financiamento bancário. Tenho certeza que todo mundo sabe que os juros aqui para esse tipo de negócio aqui em Portugal e na Europa, de maneira geral, são juros muito convidativos, especialmente se comparado com o mercado brasileiro. Estamos falando aqui de juros que rondam 1% ao ano. Então, a participação hoje da Ana Jorge, do Novo Banco, que é uma grande parceira nossa. Nós normalmente indicamos os nossos clientes para que abram conta com a Ana. Ana é super parceira e uma pessoa super eficiente, super antenada e está bem habituada já a trabalhar com clientes brasileiros. Ana, mais uma vez, obrigado pela participação. E já entrando numa questão assim que é a primeira, que eu já imagino que você vai dizer, mas um estrangeiro pode contratar um financiamento imobiliário? Sem dúvida que sim. Portanto, os estrangeiros, aquilo que os bancos normalmente fazem, qualquer tipo de estrangeiro pode fazer um financiamento em Portugal. A documentação necessária será sempre portanto, o homólogo do imposto de renda, que no caso dos brasileiros é o imposto de renda do Brasil, o recibo de entrega, e depois temos que analisar qual é que é a profissão que a pessoa desempenha no Brasil, porque a maior parte dos casos não existem os prolabores, como é utilizado no Brasil, são empresários que têm distribuição de lucros ou distribuição de dividendos, e aí o que nós precisamos é de 2 exercícios do imposto de renda. Portanto, é perfeitamente execuível fazer um financiamento com cidadãos estrangeiros. Sim, então a documentação que o banco exige para um brasileiro que vai contratar um financiamento, ela varia de acordo com a profissão dele. Quer dizer, se for Exatamente.
ele for funcionário de uma grande empresa, ele mostra o quê? O contra-cheque, é isso? Mostra o contra-cheque, são necessários, é a mesma coisa que para um cidadão português, portanto são 3 contra-cheques, os últimos 3 contra-cheques, o imposto de renda e o recibo de entrega. Depois o que é necessário também é os últimos extratos bancários. E porquê é que são pedidos os extratos bancários? Em primeiro lugar, tal e qual como um cidadão nacional, portanto não é nada de diferente face a um estrangeiro, é comprovar que a pessoa tem efetivamente capitais próprios na parte que concerne à parte da aquisição do imóvel. Para além dos capitais próprios, nós aqui temos um mecanismo de verificar se existem mais encargos que as pessoas já tenham, que é a Central de Riscos do Banco de Portugal. Do Brasil também existe, mas normalmente nós aquilo que costumamos fazer é pedir 3 extratos de 3 meses, portanto uma antiguidade de 3 meses, porque nos extratos também é visível se existem outro tipo de encargos ou não, e o próprio imposto de renda brasileiro, ele é bastante detalhado e tem essa informação toda também, ao contrário do nosso IRS, por exemplo. Portanto, o imposto de renda tem uma série de informação que nos dispensa, na maior parte das vezes, estar a pedir uma central de riscos do Banco do Brasil. Portanto, a documentação é basicamente esta que eu lhe estava a indicar. Tá, e quando se fala de empresário, então, que a renda tá, ele recebe renda a título através de de lucros e dividendos, não é? Então, esse tem que apresentar os últimos 2 renda, exercícios. Os 2 últimos exercícios. Exatamente. Neste caso, como ainda estamos em fase de entrega de 2019, vamos dar um exemplo à data, que se fosse para fazer um financiamento, neste momento nós precisávamos do imposto de renda do exercício de 2017, de 2018 e os respectivos recibos de entrega. Está bem? Aquilo depois que é analisado, o que o banco pede é sempre que analisemos o exercício mais conservador. Portanto, é possível às vezes em alguns casos estarmos a utilizar um exercício de 2017. Porquê? Porque é considerado o mais conservador, mas é perfeitamente utilizável. Está bem? Tá. Qual é o percentual financiável de um imóvel para um cliente brasileiro? Quer dizer, o brasileiro tem domicílio fiscal no Brasil e está querendo investir aqui e pretende utilizar financiamento bancário. Quanto ele tem que ter de recursos próprios para fazer essa aquisição e quanto ele pode contar? Qual é o percentual que ele pode contar com o financiamento do banco? Mais uma vez é a parte do depende. Depende do valor da aquisição do imóvel. Aquilo que o banco pede é até a um patamar é uma coisa, a partir de outro patamar é outra. Portanto, bem concretamente, até 300 mil euros, imagino que o banco, a pessoa, o cliente quer um imóvel que custe até ao valor de 300 mil euros, o banco financia 50%. Ou seja, 299 mil euros é o custo do imóvel, o banco financia 150 mil. Está bem? Se for a partir de 300 mil euros, incluindo 300 mil euros, o banco aí financia 70% do valor da aquisição do imóvel. Portanto, tem este patamar sempre, dos 300 mil até 300 é 50%, portanto, o cliente tem que ter de capitais próprios esse valor, mais depois os impostos que há em Portugal, que é o imposto municipal de transmissão e o imposto de selo. A partir dos 300 mil, financiamos os 70%. 70%. E qual é a idade limite para esse financiamento? A pessoa pode esticar o número de parcelas depende da idade, né? Então, depende da idade. Pode... Tem sempre uma idade limite. A idade limite que o financiamento permite é até aos 75 anos de idade. E isso aí não tem nada a ver com o facto de ser cidadão nacional ou não. É uma regra que já existe em Portugal também para cidadãos nacionais. Tenta-se adaptar de todo aquilo que estivemos a falar, tirando os valores de financiamento, os percentuais de financiamento, a maior parte das regras são as mesmas que são praticadas para os cidadãos nacionais. Portanto, a idade limite são os 75 anos. 75 anos. Tá? Exatamente. E fora você falou aí que ele tem que apresentar as últimas 2 declarações de imposto de renda, ou exatamente. Os 3 cheques. Quais são os outros documentos necessários para quem pretende contratar um financiamento bancário? Portanto, os documentos basicamente são esses que eu lhe referi. No caso de ser trabalhador por conta de outrem, precisa dos tais 3 contra-cheques dos 2 proponentes, o imposto de renda e o recibo de entrega, e os últimos 3
extratos bancários dos últimos 3 meses. Depois, a documentação extra que é necessária é muito simples, é o passaporte. Precisamos do CPF, nem precisamos porque, dando o imposto de renda, o próprio CPF está na documentação do cliente. Depois precisamos de um documento que comprove morada e precisamos sempre de ter o NIF português. Há aqui uma questão que nem todos os cidadãos brasileiros já têm o número de contribuinte português. Não querendo avançar para o definitivo e querer, imagino que há uma aquisição do imóvel que vão assinar o contrato de promessa de compra e venda e que só mais à frente, só daqui a 3, 4 meses é que pretendem fazer a escritura e nessa altura tratarem do número de contribuinte definitivo. Nós podemos pedir um número de contribuinte provisório. Mandamos, inclusive, uma declaração para o cliente nos permitir a nós, junto à autoridade tributária, a pedir esse mesmo número de contribuinte português que é provisório, que depois a pessoa tem que, quando fizer a escritura, transformá-lo num definitivo. Mas não tendo, aquilo que eu queria transmitir é que nós próprios podemos tratar dessa parte burocrática. Portanto, é cópia do passaporte, o CPF que já existe no imposto de renda, um comprovativo de morada. Depois de profissão não precisamos porque a informação que já estão a mandar relativamente ao financiamento, seja por contra-cheque ou pelo imposto de renda, serve como comprovativo de profissão. Portanto, é basicamente o passaporte e um comprovativo de morada. É importante que eu lembrar ou ressaltar, acho que as pessoas já perceberam que a Ana conhece bastante dos documentos que os brasileiros podem fornecer, né? Tá bem habituada já a lidar com clientes brasileiros. Então já sabe, inclusive, o que vem no imposto de renda do brasileiro de maneira geral, que é bem diferente da declaração daqui, né, Ana? A declaração aqui de Portugal, ali não constam os imóveis, o patrimônio imobilizado, não. Aqui a declaração é completamente diferente, né? É completamente diferente. Por isso é que eu estava a referir há pouco que nós, a maior parte das vezes, não pedimos a central de riscos do Banco do Brasil, que é a SVR, até porque não é uma coisa que, ao contrário de em Portugal, toda a gente conhece a central de riscos do Banco de Portugal e com facilidade acedemos a ela, a central do Banco do Brasil não é assim tão linear. E tendo em conta que o imposto de renda do Brasil é de tal forma detalhado, a vida patrimonial do cliente está toda espelhada no imposto de renda, ao contrário do IRS português. O IRS português, só se a pessoa tiver rendas, é que lá vem o património imobiliário, ao contrário do imposto de renda do Brasil, que ele é, de facto, muito detalhado. E Ana, quando o cliente, o comprador é casado, ele tem que abrir a conta em nome do casal na hora de adquirir o imóvel, tem que comprar em nome do casal. Como é que funciona a questão da regra para o casado, para a pessoa que tem casamento? É tal e qual como em Portugal. É tal e qual como em Portugal. Depende do regime de casamento. Temos muitos casos em que existe o regime de separação de bens e que a pessoa está casada sobre esse regime e que quer a aquisição do imóvel só em seu nome. E aí faz o financiamento só em seu nome. Desde que a taxa de esforço assim o permita, que na maior parte dos casos é o que acontece, o banco faz. A não ser que o regime de casamento, seja diferente e não o permita fazer. Tá. Muitos clientes nossos têm passaporte europeu, seja português, seja passaporte italiano. Isso muda alguma coisa para o cliente brasileiro? Pode mudar. Por exemplo, se tiver passaporte dupla nacionalidade portuguesa, as regras são diferentes. O financiamento sobe para os 80%. Pode financiar, então, se a pessoa tem passaporte português, como é o meu caso, a pessoa pode financiar, então, até 80%. Aí já não seria Exatamente. mais 70%. Exatamente. É Sobe. Isso mesmo. E agora, esticando um pouco mais, se a pessoa, além de ter o passaporte português ou um passaporte italiano, vive cá, tem o domicílio fiscal em Portugal. Aí pode ir para a regra da habitação própria permanente, não é? E indo para a habitação própria permanente, independentemente, só fazer-lhe uma ressalva que existe em Portugal, para cidadãos que tenham nacionalidade portuguesa, mesmo que tenha residência fiscal no Brasil, vamos imaginar que o Fabiano
tem nacionalidade portuguesa e tem a sua residência fiscal no Brasil. Desde que não tenha nenhum imóvel registado cá em Portugal, independentemente do local onde vive, pode sempre fazer por habitação própria e permanente. Pode financiar 90%. Sim. Mesmo não tendo domicílio fiscal em Portugal. Mesmo não tendo domicílio fiscal em Portugal. É considerado como imigrante. E o regime para imigrante prevê que qualquer nacional português possa ter uma habitação própria e permanente, independentemente da residência fiscal. Neste caso, então, pode financiar até 90% 90%, do valor do imóvel. Sim, sim. Isso aí independe do valor, se é um imóvel de menor valor ou abaixo de 300 Aí não, mil. não, Assim. aí não tem essa regra. Não existe qualquer regra de valores. É depois aí o que se coloca é estarmos a analisar as taxas de esforço que a pessoa tem para poder contrair aquele empréstimo. Não é? Claro, Quando falo de taxas de esforço, estamos sempre a falar de rendimentos declarados, que esse foi o grande obstáculo que o Banco de Portugal veio implementar a partir de finais de 2017. Portanto, existiam, e falo também, portanto, não estou a falar de cidadãos brasileiros, até muitos portugueses que eram empresários, aquilo que os bancos, não é o banco, os bancos estão obrigados a analisar é sempre os rendimentos declarados da pessoa física. Está bem? Independentemente da pessoa depois ser titular de uma empresa a 100%. Pode até ter uma faturação muito interessante nas contas das empresas, mas se essa faturação não for na pessoa física, nós não a poderemos utilizar. Desculpe estar a entrar por partes mais técnicas, mas às vezes confunde-se a pessoa física com a pessoa jurídica. E não dá. Não, é muito o Banco de importante. Portugal vai colocar essa barreira. E já que você entrou nesse assunto, quanto a pessoa tem que comprovar de renda para contratar uma prestação? Então, se a pessoa quer contratar uma prestação de 500 euros ou de 1.000 euros, quanto a pessoa, claro, a grosso modo, de maneira geral, quanto ela tem que comprovar de renda? Nós temos a bitola dos 50% de taxa de esforço. Agora, aquilo que o Banco de Portugal e os bancos vieram colocar foi as taxas de esforço com stress. O que é uma taxa de esforço com stress? É considerando que há uma subida muito elevada nas taxas de juros, em 2 pontos percentuais, se a pessoa continua a ter a capacidade para cumprir o pagamento das prestações. Isto para evitar a hecatombe que aconteceu em Portugal no pós-2008. Claro. Portanto, aquilo que falamos é um salário para a pessoa estar confortável 3 vezes superior à prestação. Está bem? Então, portanto, imaginar, 500 euros tem que ter um ordenado de 1.500 euros. Sim. Tá? Grosso modo, fazendo assim uma conta... de 1.000 euros. Claro. Desculpa. Claro. Tudo é analisado no caso a caso, mas a grosso modo, de maneira geral, se a pessoa quer contratar um financiamento de 1.000, ela tem que comprovar uma renda de 3.000. Exatamente. Essa é a conta. Sim. É assim uma coisa mais simples, da forma mais simplificada, é dessa forma mesmo. Tá. E já que a gente avançou para essa conta agora, que as pessoas devem estar fazendo conta, já, bom, eu ganho tanto, posso financiar tanto. Você tem um caso concreto? Você consegue simular para nós? Aí você tem um simulador à sua frente? Tenho um simulador à minha frente. Vamos criar aqui um caso hipotético de um cliente brasileiro que pretende comprar um imóvel de 500 mil euros e que ele tenha 45 anos de idade, a minha idade. Ok. Pronto, muito bem. Para 500 mil, estamos a falar então do tal patamar acima dos 300 mil. Como tal, o banco financia aos 70 mil, portanto, um imóvel custa 500 mil, o banco financia 350 mil euros. Com uma idade para 45 anos, portanto, o banco financia até aos 75 anos de idade, como tal, até durante 30 anos. Portanto, o valor da prestação mensal, estamos a falar de, não chega aos 1.150 euros mensalmente. Está bem? Há aqui um fator que nós não falamos e que eu acho que pode ser interessante para as pessoas, porque a partir de determinada franja da idade é uma componente que muitas das vezes não é desprezível, que é a parte da prestação, ela tem depois outras coisas que obrigam nos empréstimos, que é a parte do seguro de vida. No caso deste tipo de financiamentos para estrangeiros, estamos a falar do turismo residencial e acho que é um dos grandes
trunfos do banco é o cliente só faz seguro de vida se quiser, portanto, e onde quiser. Como tal, isto que eu lhe estava a indicar, estamos a falar de uma prestação que não chega aos 1.150, eu fiz arredondado um bocadinho para cima, não tem depois a componente do seguro de vida associado, que é pago à parte. Portanto, se a pessoa se quiser ter um seguro de vida, tem, é uma decisão do cliente, mas o banco não obriga a subscrever esse mesmo seguro de vida. Também, portanto, estamos a falar de 1.150 euros, ponto. Sim, a Ana está ressaltando isso porque alguns bancos aqui exigem, né? Tem bancos aqui que exigem a maior parte contratação dos bancos, sim, a maior parte dos bancos, e quando estamos a falar de valores de aquisição destes de montantes já mais interessantes, tudo o que seja a partir de 300 mil euros, o seguro de vida tem um valor já interessante, e os bancos que não permitem a isenção, ou que os outros bancos, muitas das vezes, podem exigir 50% do seguro de vida, a 50%, quando são dois proponentes, obrigar a que um dos dois subscreva o seguro de vida. E isso é uma componente que, se formos a ver e tivermos ali uma simulação de um seguro de vida, por vezes estamos a falar de valores mensais elevados. Sim, claro, claro. Impacta muito o valor da prestação, né? Especialmente Impacta, quando é uma pessoa com mais idade, né? sim. A partir dos 45 anos, eu falo até por mim, o seguro de vida começa a ser uma componente a ter em conta. Claro, claro. Bom, então assim, só para recapitular, nesse exemplo que você citou, estamos imaginando hipoteticamente um cliente brasileiro que não tem a nacionalidade portuguesa, nem europeia de maneira nenhuma, simplesmente um brasileiro que está investindo aqui, comprando um imóvel de 500 mil euros, financiando 70% do valor do imóvel. Exatamente. E que são 300 e... Você botou... Perdão? Qual é o valor financeiro? 350. 350 mil euros por 30 anos, porque ele tem 45, ele pode financiar até os 75, isso dá uma prestação aproximada de 1.150 euros, é isso? Exatamente. Tá. Eu posso abusar um pouquinho? À vontade. Uma simulação, mudando um pouco os parâmetros, bom, o limite de prazo são 30 anos, quer dizer, essa pessoa com 45 anos está financiando no limite, ou alguém mais jovem pode ter um financiamento mais longo? No turismo residencial, que é a oferta que nós estamos a falar, é 30 anos, o máximo. Tá. Tá bem? Se fôssemos para a habitação própria permanente, já podemos levar até aos 40 anos, o empréstimo até 40 anos, exatamente, mas tendo sempre o tal teto dos 75 anos. Portanto, tinha que ser uma pessoa, como o Fabiano estava a referir, mais jovem. E a habitação própria permanente é só para cidadãos comunitários, ou ela pode ser para um brasileiro que se muda para cá e muda o seu domicílio fiscal para Portugal? Cada caso é um caso. Tem regras, e às vezes, se entrarmos pelas regras muito detalhadas, pode levantar confusão. Genericamente, a habitação própria permanente tem que ter a residência fiscal em Portugal. Agora vamos imaginar que temos um brasileiro com nacionalidade de algum país comunitário e que consegue mudar a residência fiscal aqui para Portugal. Mas os rendimentos, a declaração de rendimentos, os rendimentos auferidos continuam a ser no Brasil. Isto parece estranho, mas pode acontecer. Imagino que um reformado, uma pessoa que está reformada do Brasil, muda o seu domicílio fiscal para Portugal, mas continua a receber a sua fonte de rendimentos continua a ser no Brasil. Pode fazer habitação própria permanente, por exemplo. Sim. E Ana, acho que tenho um caso desses. Claro, claro. Existe uma regra geral, mas sempre tem que aplicar o caso a caso a Exatamente. Ana, eu acho que o mais importante, que mais chama a atenção dos brasileiros é a taxa de juro desse tipo de financiamento. Os últimos financiamentos os últimos processos que você aprovou no banco, a gente está falando de uma taxa anual de quanto, aproximadamente?
A taxa, aquilo que nós falamos normalmente, e sendo a Global Trust parceira, nós conseguimos sempre praticar o spread mínimo que o banco pratica. Estamos a falar em spread. Isto porquê? Porque depois ao spread temos que associar a taxa praticada atualmente. A maior parte dos clientes opta pela taxa indexada, a Euribor, que neste momento está negativa. Portanto, aquilo que nós aplicamos de spread é a taxa mínima que o banco pratica, é 1,25. Bem? Depois, a este valor, temos que colocar a Euribor. Como a Euribor está negativa, regra geral, ela tem andado em 1,1. Muitas das vezes nem chega a 1,1. Sim. Taxa nominal. 1,0. Não, 1,10. 1,10. 1,10 ao ano. É isso que você tem conseguido nos últimos... Sim. Como taxa. Mas atenção que isto tem a ver com a Euribor que está negativa. Aquilo que o banco que se compromete a fazer é aplicar um spread. E esse mesmo spread é 1,25. Para além disto, o banco, às vezes, pode-se falar nos spreads, que amigos falam que há bancos que praticam outro tipo de spreads, é verdade, mas depois tudo o que gravita à volta daquilo que obrigam a contratar com o empréstimo acaba fazendo as contas por ser muito mais interessante avançar desta forma, que é a parte do seguro de vida, é a parte de o banco não obrigar a contratação de quaisquer outro tipo de produtos. Portanto, estamos a falar de 1000, há pouco estávamos a falar dos 1150, serviço na mão, chave na mão, como se costuma falar, está bem? Sem mais nada a gravitar à volta do financiamento. Perfeito, acho que ficou bem claro. Na verdade, outros bancos podem até apresentar uma taxa mais competitiva, mas por trás tem um pacote de serviços que o cliente tem que contratar, como seguro de vida, ou até uma tarifa bancária sobre serviços, alguma outra coisa assim. É. Tá. E a parte voltando ainda um bocadinho à parte do seguro de vida, para se ter uma percepção, por exemplo, de um empréstimo desta natureza, 350 mil euros de financiamento para uma pessoa com 45 anos de idade, podemos estar a falar de um seguro de vida na casa dos 300 euros mensais. Sim. Tá? Só para se ter uma percepção, do que é que estamos a falar quando falamos em seguro de vida. A prestação anda em 1150 e depois um seguro de vida, caso fosse obrigatório subscrevê-lo, estamos a colocar-lhe mais 300 euros mensais em cima. Não é? Sim. Não, pode falar. E ele só referir uma coisa, porque há pouco, para não induzir ninguém em erro, porque isso é do ponto de vista legal e obrigatório em Portugal, é que todos os imóveis têm que ter seguro, o multirriscos, o seguro do próprio imóvel. E um seguro de imóvel, para as pessoas, portanto, o seguro de vida tem este valor assim um bocadinho mais agressivo, conforme eu lhe indiquei há pouco. No caso do seguro do imóvel, não é isso que vai fazer a diferença. E aí também o banco dá a alternativa ao cliente poder subscrever o seguro de casa onde pretender. Mas para terem uma percepção, claro que depois depende da tipologia do imóvel. Mas um imóvel desta natureza, estamos a falar de um prémio anual, portanto, por ano, que não chega aos 300 euros. Está bem? Estamos a falar de uma coisa que há quem opte por fazer logo o pagamento anualmente, porque não é uma coisa que faça grande diferença, há quem faça mensalmente, mas que não queria deixar de referir, quando há pouco estávamos a dizer que não obrigamos, vai-me perdoar a expressão do enxoval, não sei se é utilizado no Brasil ou não, quando se contrata um financiamento, às vezes vir um enxoval por trás que torna o financiamento um pouco mais elevado. Existe sim algo que é obrigatório, mas também porque é obrigatório por lei, é o imóvel ter seguro habitacional, tá bem? Mas é para terem uma percepção também de valores do que é que falamos em Portugal, mais ou menos de um seguro do imóvel. Eu quando falei em 300 euros por ano, estamos a falar de um imóvel da tipologia mais ou menos daquilo que tivemos a falar, uma aquisição do imóvel que custe na casa dos 500 mil euros, está bem? 25 euros mensais é o seguro sobre o imóvel. O imóvel fica segurado. Sim. Ana, tem uma cliente nossa que está, inclusive, participando aqui, acho que é a Karen,
e ela está aguardando que o imóvel dela fique pronto agora para os próximos meses. Ela está no Brasil e ela veio me perguntando se tem alguma perspectiva de mudar essas regras de financiamento para estrangeiro nos próximos meses. A preocupação dela é justamente essa: o imóvel vai ficar pronto nos próximos 3, 4 meses. Ela tem já uma aprovação de crédito, o banco já fez uma análise do imposto de renda dela, ela vem municiando, informando ao banco. A pergunta é se alguma coisa em vista, uma mudança em vista nas regras do jogo. Neste momento não temos qualquer tipo de informação que nos permita achar que algo vai mudar. Por exemplo, a grande alteração que existiu foi de 2017, foi em julho de 2017, e depois tivemos outra grande alteração ali no início de 2018. E nós soubemos atempadamente dessas alterações e tivemos prazos depois para, ainda de acordo com as regras anteriores, para podermos fechar os negócios e também não defraudar as expectativas que os clientes tinham, não é? Porque as pessoas assumiram determinados compromissos com base já em informação detida, não é? E, portanto, essa vossa cliente, a senhora Dona Karen, não é? Se já tem uma aprovação, com certeza que há de ter depois também um período para poder fazer, mesmo que a regra do jogo fosse alterada. Como lhe digo, não temos qualquer tipo de informação. Nós, normalmente, quando vão haver alterações, temos um mês antes, temos informação que vai haver uma alteração e depois, de acordo, e depois temos um prazo para, dentro das aprovações anteriores, podermos concretizar os negócios. Temos ali um hiato temporal, muitas das vezes de 2 meses, até mudar a regra do jogo completamente, porque as regras não têm efeito retroativo, só podem depois de ser dali para a frente. E tendo uma aprovação naquele momento, nós temos que dar tempo à pessoa para concretizar esse mesmo negócio. Está bem? Claro, isso cria uma estabilidade, uma previsibilidade que é muito importante, né? Claro, claro. Temos algumas perguntas aqui. Primeiro, Muito bem. Podem financiar 2 imóveis? Um cliente pode financiar 2 imóveis? Pode. Os imóveis que forem necessários, desde que a taxa de esforço assim o permita, não existe um limite para financiamento. Tá. A outra pergunta é se pode financiar em nome do filho. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas na verdade o contratante é que tem que comprovar a renda, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Isso acontece muitas das vezes por causa das idades e do prazo para contratar o empréstimo. Portanto, isso não é algo que seja novidade também aqui em Portugal. Há quem faça isso. A questão é que a taxa de esforço do filho tem que ser suficiente para um imóvel. Portanto, os rendimentos que vão ser analisados vão ser os rendimentos do filho. Isto causa aqui às vezes algum constrangimento. Porquê? Porque enquanto no passado havia, e falo mesmo aqui pela situação de financiamentos de portugueses, fazia-se o financiamento em nome do filho e os pais entravam como fiadores porque eram eles é que tinham os rendimentos. E os rendimentos dos pais e do filho entrava tudo para o bolo. Neste momento não. Aquilo que é analisado é a capacidade financeira do proponente. Os fiadores acrescentam garantias ao crédito. Do ponto de vista da análise que o Banco de Portugal nos obriga a fazer, os rendimentos dos fiadores não entram para a tal taxa de esforço. Portanto, aqui dá para fazer, claro que sim. Agora, o filho vai ter que ter capacidade financeira, aquela regra que falámos há pouco do 3-1, tem que ter a capacidade financeira ele sozinho para fazer face ao empréstimo. Isso pode ser um constrangimento. Claro. O César perguntando, e não é o César, o nosso César aqui, é o César perguntando como fica quando, após financiar o imóvel e percorridos 1 ou mais anos, se a pessoa quiser vender esse imóvel, transfere o financiamento para um outro comprador? Como funciona? Não, liquida o empréstimo e faz um novo financiamento para o imóvel que pretende adquirir. Tá bem? Normalmente, eu já participei disso, de uma escritura, eu digo eu particularmente, quando fui comprar o meu imóvel. Então, o comprador, eu levei 2 cheques, um para o banco, que o vendedor tinha um financiamento, e o outro, que é aquilo que é a parte do imóvel que estava já
de posse, vamos dizer assim, do vendedor, esse cheque fica em mão do vendedor. Então, já na escritura, essa questão é resolvida, né, Ana? O Isso banco é resolvido na escritura e isso de levar dois cheques depende de cada banco. Normalmente nós, por exemplo, não obrigamos a emitir dois cheques bancários até porque isso tem um custo ao cliente, a não ser que exista alguma situação que o vendedor precise de dois cheques. Às vezes acontece, ou por uma questão pessoal, divórcios, etc. Normalmente aquilo que fazemos é um cheque bancário, é depositado na conta do cliente, a parte do empréstimo é liquidada e o remanescente fica na conta do cliente. Portanto, quanto a isso, até é mais simples para nós, a não ser que, como digo, o vendedor precise de dois cheques bancários, mas isso fica, aquilo que nós damos essa liberdade ao vendedor. Então, para esclarecer de novo a dúvida do César, quem está vendendo tem uma parte do seu próprio financiamento em aberto, essa questão ela é resolvida no momento da escritura, e a pessoa que está comprando contrata um novo financiamento. Isso mesmo, isso mesmo. A Deise perguntando, se eu comprar um imóvel na planta, o financiamento inicia-se imediatamente ou só na entrega do imóvel? Só na entrega do imóvel. Sim, então se a pessoa está comprando um imóvel em planta, o que se recomenda é que ela negocie uma entrada menor com o vendedor, deixe um montante maior para a escritura, quando o imóvel vai estar pronto, para que ela possa, no momento da escritura, solicitar o financiamento, é isso? Isso mesmo, tendo a pessoa capitais próprios para o fazer, e nós temos vários casos desses em que isso depois já é uma parte que me ultrapassa, mas às vezes comprando imóveis em planta conseguem-se fazer aquisições mais interessantes, não é? E daí haver algumas pessoas a querer fazer a aquisição do imóvel em planta. O que pode acontecer é, imagine que para fazer o contrato de promessa de compra e venda, em compra em planta, lhe estão a pedir 40% do valor no momento da assinatura do CPCV. Quando for fazer a escritura de compra e venda, se nós dissermos que é sobre o valor da aquisição, independentemente do valor que a pessoa já pagou, se nós, por exemplo, esta situação aqui para ser fácil de calcularmos, uma aquisição do imóvel de 500 mil euros, em que a pessoa já pagou 200 mil na assinatura do contrato de promessa de compra e venda, mas nós dissemos que financiávamos 350, portanto há aqui uma diferença de 50 mil euros. A pessoa tendo capitais próprios para dar de entrada esses 200 mil euros, não tem problema, porque depois no dia da escritura, aquilo que o banco lhe vai colocar na conta são 350 mil euros. E a pessoa o que vai fazer é mandar emitir o cheque bancário do valor remanescente que falta pagar ao vendedor. Fiz-me entender? Não fui demasiado confusa. Portanto, aqueles 50 mil euros que deu a mais vão ficar na conta do cliente. Porque aquilo que nós nos comprometemos foi a financiar 70%. Sim, na verdade, a pessoa que está comprando um imóvel em planta, ela tem duas opções. Ou negocia com o construtor, o incorporador, aqui chamado de promotor imobiliário, uma entrada menor, já deixando o percentual a ser financiado para a escritura, né? Ou se ela tiver a disponibilidade dos recursos próprios, ela pode dar a entrada maior e na hora da escritura ela vai reaver essa liquidez. O banco coloca Exatamente. na conta, está na conta do cliente. Então essa liquidez volta para cliente. O César perguntando de novo, ele não entendeu se o limite é 65 ou 75 anos. São 75 anos. Isso mesmo. É isso. Bom, a Cristiane vai participar com a gente aqui agora quando a Ana Jorge se despedir. Não quero que vocês percam também que a Tintin ela fica lá no Rio de Janeiro, Ana, acompanhando a nossa live e também com uma visão de quem está vendo de fora o bate-papo. Então, no final, ela faz um arredondamento aqui de tudo que foi conversado e é sempre muito bom. Ana, muito obrigado pela tua participação. Eu acho que foi muito esclarecedor, muitas perguntas, as pessoas realmente têm muitas dúvidas sobre esse tipo de assunto. Eu peço a todos que permaneçam aqui com a gente para a gente conversar um pouco mais com a Cristiane e também as dúvidas que vão surgindo podem mandar para o nosso e-mail atendimento@globaltrust.com.br. E é isso, Ana. Muito obrigado. Obrigada a todos. Uma boa tarde e qualquer questão que tenham que surja,
façam um favor de usar e abusar. Muito obrigada e uma boa tarde. Tudo Boa bom tarde, para Ana. Boa todos. tarde. Obrigada. Tintim. Vamos lá, Tintim. Vamos ver. Já chamei a Tintim para o nosso bate-papo. Oi, Fabiano, Oi, Tintim. E aí? tudo bem? Bom dia daqui, boa tarde aí, né? Bom dia. Eu vi que você estava Muito, bem ativo ali nas respostas, né? Muitas perguntas sobre não, idade. muita pergunta, excelente o papo com a Ana. Obrigada, Ana, aí por nos atender, né? Hoje, nossa, muita gente aqui. O César, o Charles está sempre também aí prestigiando a gente. Você sabe, Fabiana, assim, esse assunto, o financiamento é um dos assuntos assim que a gente mais tem demanda no escritório aqui. Quando a gente começa o papo com o cliente, né, começa esse projeto aí, seja ele de investimento, ou seja de uma moradia, é o que mais interessa, porque quando a gente fala de um financiamento aí em torno de taxas em torno de 1%, né? Às vezes o cliente até para um pouco para raciocinar, não, 1% ao ano não pode ser, mas ao mês também é muito tempo, né? Não, é ao ano. Então, o que a gente sempre diz aqui, assim, é inteligente comprar um imóvel financiado. Não foi uma nem duas vezes, né, Fabiano? Teve gente aí, né, que saiu daqui do Brasil, foi comprar aí e acaba chegando com o valor para comprar um imóvel, o valor integral, né, e acaba saindo daí com 2 imóveis, porque é um dinheiro muito barato. Então, quando a gente pensa num imóvel, por exemplo, né, para você colocar no aluguel turístico, né, explorar aí no short rental, como eles chamam, você entra aí com 30% do valor desse imóvel e o resto do imóvel se paga, né? Estamos falando de uma taxa de 1,2 e você tendo um retorno aí em cima desse aluguel de 4,5%, 5% tranquilamente. Então, a gente compra, eu falo, olha, é possível comprar com o dinheiro dos outros, né? Então, de fato, é muito interessante isso. E o processo relativamente rápido, né? As pessoas se surpreendem muito também, não sei se ficou claro para todo mundo. É possível, sim, um estrangeiro, né, um brasileiro, comprar um imóvel financiado em Portugal, com renda em real, residindo no Brasil. É lógico que as condições mudam um pouquinho se ele é residente em Portugal ou se ele tem passaporte português, mas é possível, sim, basta comprovar renda e a comprovação, né, a condição é muito parecida com a mesma aqui do Brasil, né, que você comprove aí, em média, 3 vezes o que seria essa possível prestação, mas é possível sim. Quer dizer, banco é banco em qualquer lugar do mundo, né? Ele vai fazer uma análise de risco, vai entender qual é o risco envolvido naquela operação e daí para frente, enfim, a gente ajuda, né? A gente está junto aí nesse processo todo, tá? A gente não está junto só na busca do imóvel, mas na abertura da conta, no auxílio aí, no acesso à Ana Jorge, ao financiamento, depois indicação de advogado. Temos nosso escritório em Lisboa com o Fabiano e a equipe dele que vai fazer a visita, né, roteirinho de visita aos imóveis. E é possível comprar daqui do Brasil também. A gente já teve, não foram um nem dois clientes que compram sentados lá no escritório da gente em Ipanema, né? Agora está todo mundo em casa, mas fora da quarentena, enfim, a gente constitui advogado, faz tudo via procuração, enfim, estamos juntos aí em todas as etapas do processo, até no pós-venda, né? Comprei um imóvel para locação turística, quem é que vai fazer a gestão disso aí? Aí foi a live que a gente teve semana passada, né? Check-in, check-out de hóspede, enfim. Estamos aí juntos o tempo inteiro, né? Então, assim, acho que o papo hoje foi muito esclarecedor. E acho que ainda ficaram algumas dúvidas, né? Mas entra em contato lá com o nosso site, com o nosso e-mail, né, do atendimento. No site, que é o www.globaltrust.com.br, tem lá no finalzinho, no contato, uma aba que você consegue agendar uma reunião virtual, né? Normalmente é comigo. Então, recomendo, enfim, qualquer pergunta que não tenha ficado aí respondida, né? Foi bacana pra caramba o papo hoje.
ouvindo você falar, fica claro, eu já escutei esse depoimento de muitos clientes que vêm aqui ao nosso escritório, que fazem todo esse processo de abertura de conta, a visita aos imóveis, depois ir a um advogado indicado por nós. O que a gente criou aqui foi justamente isso, né? É um mecanismo que está muito azeitado, com parceiros que já entendem do que se trata o processo em si, quais são as características específicas do cliente brasileiro, o que o cliente brasileiro espera quando chega aqui para comprar um imóvel. Então, acho que todo mundo percebeu, né, que a Ana Jorge, ela está muito habituada aos documentos que vêm do Brasil, né? Ela conhece uma declaração de imposto de renda do Brasil, ela conhece a fundo. Ela não se qualquer brasileiro que vem aqui comprar um imóvel e bater numa agência de um banco português e pegar uma gerente, uma gestora aleatória, é provável que ela tenha alguma dificuldade de analisar uma documentação brasileira. A Ana, até pela parceria que tem com a gente, ela já está bem habituada a olhar esse tipo de documentação, assim como os outros parceiros que nós indicamos aqui, né, como advogados ou contabilistas, os contadores do Brasil, que aqui chamamos de contabilistas. É muito bom ver que a gente consegue entregar esse valor ao processo e que as coisas ficam muito mais fáceis, né, quando a gente está assessorando. Não, e às vezes que as pessoas não sabem, né? A Ana até falou, mas não sei se ficou claro. É possível financiar mais de um imóvel, sim, desde que caiba no imposto de renda. Nós temos clientes que já financiaram 2 imóveis, até 5 imóveis, né? Cabendo no imposto de renda dele, é possível, sim, financiar mais de um imóvel. E entram todos aí, se for para investimento, nesse esquema, né? De faço o financiamento aí, 30%, 70% financiado, 30% de entrada e o imóvel se pagando, né? Claro, claro. O Tomás aqui elogiando. Olá, Tomás, tudo bem? Muita gente aí, Eduardo. Bacana. Bom, Tintim, é isso. Está falando aqui sempre problema quando abre conta em qualquer banco. O que a gente fala sempre para os clientes, assim, banco é o gerente, né? Então, assim, como a gente tem um volume muito grande de clientes, a gente leva uma quantidade grande de clientes para o banco, então a gente já tem, eu diria, não vou falar uma linha de crédito pré-aprovada, que senão a Ana Jorge vai me matar, mas uma linha de crédito facilitada, né? Todos os caminhos, enfim. Então a gente acaba auxiliando, esse contato, né? Acaba auxiliando muito. Claro, é isso mesmo. É um mecanismo que já está azeitado, né? Todo mundo já sabe o que esperar e a gente já pode, numa primeira reunião, já traçar aquele caminho que vai ser trilhado pelo cliente do início ao fim, e essas coisas acabam se confirmando durante todo o processo. Exatamente. Tintim, acho que por hoje foi bom, né? Temos agora a próxima participação na sexta-feira com o Benício, né? É você com o Benício? Isso, sobre empreender em Portugal. Internacionalização de empresa, abertura de negócios, que é uma pergunta assim, né? Sempre que o cliente chega para a gente procurando a moradia, né? Quando é uma mudança para Portugal. E a segunda pergunta acaba sendo o que eu vou fazer lá, ou como eu levo a minha empresa para lá. Então, enfim, Benício é da Atlantic Hub, uma empresa que faz aí já há algum tempo essa parte de internacionalização de empresas, startups. Então, acho que a gente vai ter um papo aí muito bacana também. E na próxima segunda-feira, no dia 18, é um bate-papo com o Pedro Quintanilha, da JLL, falando só sobre Algarve. Algarve está muito em voga agora, muita gente perguntando, especialmente depois que saiu a reportagem da Forbes, dizendo que o Algarve é o melhor lugar para se aposentar pós-pandemia, né? Então, na outra segunda-feira, no mesmo horário, um bate-papo só sobre o Algarve, com um dos maiores especialistas lá da região. Bacana. Tá? Legal. Pessoal, obrigado por participarem. Tintim, um beijo para você. Fiquem bem aí. Tomás, eu vi aqui a pergunta. Eu vou entrar em contato com vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até sexta, né? Sexta. Tchau. Beijo, Tintim. Tchau.